A natureza é show. Show de beleza, de cores, de tonalidades, de formas, de texturas, de luz, de sombra, de delicadeza, de força, de volume, de relevos, de perfumes, de ritmo e de movimento. Mas a natureza também dá medo. Tem animais perigosos, locais de risco e terrenos de difícil acesso ao homem. Imagina pegar o que a natureza tem de mais bonito, organizar isso de maneira agradável aos olhos e tirar tudo que dá medo ou que dificulta a vida do homem. Essa é a ideia do paisagista ao criar um jardim como esse. Aqui, a gente não tem nada a temer. Nós estamos seguros, graças a Deus. Quer dizer, a Deus não, ao homem, né? E nesse caso, um homem muito especial. O homenageado desse programa, Roberto Burle Marx. Pé de que de perto, quero ver que fruta da cadê, que flor, que cor, saber, terá sabor, vai ter um pau Brasil. Pé de que vermelho, verde, que te quero ver qual é, de pé na terra, até caber na tela da TV. Pé de que? O pintor Michelangelo disse que existem 3 tipos de arte: a de pôr, a de tirar e a de transformar. Como a pintura, em que você põe tinta numa tela. Como a escultura, em que você tira a matéria e cria uma forma. E como o paisagismo, em que você transforma a natureza num belo jardim. Ordenado pelo homem e para o homem. Como costumava dizer o maior paisagista do século XX, o brasileiro Roberto Burle Marx. O Burle Marx era um artista de mão cheia. Ele dizia que para estar vivo é preciso manter a curiosidade. Fez pinturas, desenhos, gravuras, pintura em tecido, tapeçarias, cerâmicas, joias, figurinos e cenários para óperas. Ele adorava música, literatura e teatro. Formado em artes plásticas, ele foi um autodidata em arquitetura paisagística. Sabe quem fez o projeto da Avenida Atlântica, do Aterro do Flamengo, do Jardim do Museu de Arte Moderna, do Jardim do Palácio Gustavo Capanema, da Praça do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro? Burle Marx. E você sabe quem planejou o Jardim do Banco Safra, em São Paulo? Os Jardins da Pampulha e o Parque do Araxá, em Minas Gerais? O Jardim do Palácio Karnak, no Piauí, o Jardim do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, o Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, Burle Marx. E os Jardins da Unesco, em Paris, o Parque del Este, na Venezuela, o Kuala Lumpur City Center Park, na Malásia, o Biscayne Boulevard, em Miami. Acertou! Burle Marx. Ele nasceu em São Paulo em 1909, filho do alemão William Marx e da pernambucana Cecília Burle. Ele veio pequenininho para o Rio de Janeiro. Aos 7 anos ele começa a sua própria coleção de plantas. Aos 19 ele se muda para a Alemanha, onde se apaixona, no Jardim Botânico de Berlim, pelas plantas tropicais brasileiras que ele encontra lá nas estufas. De volta ao Rio, o seu vizinho no Leme, o arquiteto modernista Lúcio Costa, o indica para trabalhar no seu primeiro jardim e também o incentiva a entrar na Escola Nacional de Belas Artes, onde ele fez a sua formação e conviveu na universidade com os maiores nomes da arquitetura moderna brasileira: Oscar Niemeyer, Hélio Shoa e Milton Roberto. Burle Marx foi um dos grandes modernistas remanescentes da geração de Di Cavalcanti, Tarsila, Villa-Lobos, Portinari e Manuel Bandeira. Por que modernista? Porque Burle Marx era um homem muito moderno para sua época. Ele foi o primeiro a romper com o modelo de jardim europeu tradicional. Do ponto de vista estético, ele deixou de lado a artificialidade do jardim barroco e o naturalismo do jardim romântico, que lhe pareciam inadequados ao Brasil. Para ele, era preciso prestar atenção num outro tipo de vegetação que estava totalmente desvalorizada. Sabe qual? A imensa e rica vegetação nativa do Brasil. Eu ia 2, 3 vezes ao Jardim Botânico de Dahlem e foi no Jardim Botânico que eu descobri a flora brasileira,
com toda a sua pujança, porque eram os botânicos que tiveram no século passado, eles levavam para mostrar o que o novo mundo para eles possuía. E foi lá que eu disse, mas eu não vejo essas plantas no jardim, por que nós não plantarmos nos nossos jardins? Daí eu achar que, por exemplo, aqui no Rio e em geral no Brasil, a flora dos jardins é paupérrima, porque as pessoas quando vem a floresta, é só o mato e não sabem distinguir as espécies. Imagine, num lugar que nós temos mais de 5 mil árvores ao nosso dispor, se você vai ver aqui no Rio, se você tiver 20 árvores, 30 árvores é muito. Ninguém conhece. Burle Marx, ao criar o jardim modernista brasileiro, traz as bromélias e os filodendros, as epífias e muitas espécies da paisagem local. Ele terminou com o formalismo ou com a imitação da natureza no jardim e deu a liberdade do modernismo ao terreno. Ele sacou como ninguém que o nosso país encontra-se em latitudes que permitem o crescimento da flora numericamente mais rica em espécies de todo o globo. Pela configuração e extensão geográfica e pela variedade de climas, possui plantas muito diversas, de ambientes muito diferentes. São 5.000 espécies de árvores e mais de 50.000 de plantas em geral. A gente fica meio que com um nó na garganta quando entra num lugar tão bonito como esse. A gente pensa que a felicidade que ele sugere pode ser uma exceção. A gente, quando entra nesse jardim, se sente diferente. A gente começa a observar as plantas de uma outra maneira. Elas estão organizadas pelo homem para que umas se destaquem das outras. É como num quadro, algumas plantas fazem uma moldura para que uma outra espécie se destaque. Ou porque aquela planta nos encanta, ou porque a gente nunca tinha visto uma planta assim, ou até para a gente parar e observar as diferenças entre uma e outra, as semelhanças, a característica de cada planta. Talvez uma pessoa que não costuma prestar atenção nas plantas, nas árvores, no seu dia a dia, comece a observar a natureza nesse jardim e isso passe a fazer parte da vida dela. Num jardim, o visitante é preparado para uma experiência, um encontro com as cores vivas, a exuberância, as formas extraordinárias e a escala da flora tropical. A relação do visitante com a paisagem não é distante, é bem próxima, pertinho das maravilhas da natureza. O que você considera a coisa mais original do paisagismo do Burle Marx? Bom, existe um conjunto, um complexo de coisas, acho que não se pode individualizar, dizer assim, existe uma coisa original. Existiam várias e umas relacionadas com as outras. Por exemplo, aquela permanente inquietude dele em descobrir novas possibilidades de se expressar através de plantas, de procura de plantas. A outra coisa era uma preocupação permanente que ele tinha de não se repetir. Era comum o Roberto chegar no escritório com um quadro novo ou um projeto novo e não perguntar se era bonito, perguntar assim, vocês acham que está diferente? E essa busca de se expressar por todos os meios possíveis, desenhando joias, fazendo jardins, pintando, fazendo esculturas, é que são assim, a soma do que deu o diferencial dele em relação aos outros. Né? É verdade que ele dizia, se fica bom no papel, fica bom no terreno. É verdade. Eu tenho uma experiência assim, curiosa sobre isso, que eu estava recente no escritório como estudante e ele estava estudando um projeto e estava desenhando uma escada que era baixinha, de 6 degraus, 5 degraus, e que tinha 40 metros de largura na escala. Né? Timidamente, assim, como estudante ainda, eu disse assim, olha, essa escada aqui está ficando com uns 40 metros. Aí ele olhou para mim e disse assim, por que não? E quando ele disse por que não, eu não sabia dizer por que não. Né? Essa escada tem na Faculdade de Arquitetura, no Rio de Janeiro, é uma escada linda. Está totalmente adequada e proporcionada ao que tem em volta dela. Tem umas frases dele que talvez você possa comentar, por exemplo, que o jardim paisagístico é feito como um reflexo e não como uma imitação da paisagem. Eu me lembro numa das viagens de uma pedra arredondada e uma piscina do lado, um lago do lado. Isso lá no Nordeste, no sul da Bahia. Né?
um lago e aquela borda arredondada. E ele olhou e disse assim, por que a gente nunca faz um lago com a borda arredondada? Olha como fica bonito. Então, ele pegava na natureza exemplos que ele transpunha para as composições dele. Não é uma inspiração no sentido de imitar, ele mesmo dizia frequentemente assim, fazer jardins não é imitar servilmente a natureza, é reinterpretar, porque o jardim é alguma coisa feita pelo homem e para o homem usar. A importância de plantar espécies nativas, enfim, para atrair pássaros e pequenos mamíferos e tal, é muito grande. E para equilibrar o lugar. Sim. Mas como é que era a relação para ele, essa relação nativas e exóticas? Claro, ele sempre tentou valorizar a flora brasileira. Ele também usou muitas asiáticas, né? E muitas... Usou e introduziu. E introduziu muitas Introduziu muita africanas. planta, Mas ele tinha já naquela época uma preocupação como é que isso ia ser ecologicamente? Ele tinha preocupação com a coerência ecológica. E muito mais tarde, assim, eu já no escritório, ele gostava assim de até brincar com isso, porque às vezes um cliente ou uma cliente olhava uma planta brasileira que está aqui em qualquer mato desse e dizia assim, nossa, mas que planta linda, porque a planta está no jardim, né? Nossa, que planta linda, de onde é isso? Aí ele inventava o lugar mais exótico que você podia imaginar. Isso veio de Sumatra. E aí a pessoa vibrava, né? Achava assim incrível, eu vou ter uma planta de Sumatra. Né? Depois ele desmentia. Assim, não é brasileiro, isso aí dá no mato aqui, eu peguei ali. Como ele lidava primeiro com isso, em esperar aquele jardim pelado crescer, com a ansiedade dos clientes e com a instabilidade de uma obra quando ele conheceu outros suportes muito mais estáveis. Né? Com a ansiedade, eu acho que ele lidava de duas formas. Primeiro que ele considerava que o crescimento do jardim fazia parte do projeto e que era bonito você ver o jardim crescer. E realmente era. Né? É bonito você ver o desenvolvimento de um jardim. Isso era uma coisa. A outra, para contornar esse problema de ansiedade, era que ele fazia tanta coisa ao mesmo tempo, que sempre uma estava satisfazendo a ansiedade dele. Qual era a árvore que ele mais gostava, ou a palmeira? Não tinha. Mas uma assim que ele era fã. Muitas vezes alguém perguntava assim, qual é a planta que o senhor gosta mais? Aí ele dizia assim, qual é a nota musical que você gosta mais? Porque é o mesmo raciocínio, né? Uma planta não existe sozinha numa composição. Ela existe em relação às outras, como uma nota num compasso, numa música. Podemos pensar numa planta como uma nota musical. Tocada num acorde, ela soará de certa forma, num certo acorde de outra. Uma planta é uma forma, uma cor, uma textura, um perfume, um ser vivo, com necessidades e preferências, com personalidade própria. A luz e a distância a modificam, o vento pode alterá-la, bem como a chuva e o sol. Podemos pensar numa planta como uma obra de escultura que deve ser vista por seus diversos ângulos, transformada por sopros de vento de um verde tranquilo, numa figura dançante de folhas verdes prateadas, salpicadas pelo sol depois da chuva. Podemos pensar numa planta como uma pincelada, ou como um ponto de bordado. No conjunto do aterro do Flamengo, a gente encontra alguns dos mais importantes projetos paisagísticos de Burle Marx. A Praça Salgado Filho, que se destaca por reunir diferentes espécies, pelo piso mesclado de pedra e gramado, e pelo banco de pedra acentuando a forma dos canteiros. E os jardins ao redor do Man, de traçado quadrangular, linhas retas, canteiros ortogonais. A presença de plantas num ambiente urbano como esse, o Aterro do Flamengo, é também um ato social e ecológico. Um ato social, porque Burle Marx tornou disponível para milhares de moradores que circulam por aqui todos os dias um monte de espécies brasileiras. As pessoas passaram a conviver e a conhecer plantas que talvez a maioria nunca tivesse acesso. Um ato ecológico, porque ele via parques e jardins como lugares onde algumas espécies vegetais em risco de extinção seriam preservadas, protegidas. Então, agora a gente vai conversar e passear com o professor Luiz Emídio de Melo Filho. Ele foi o botânico que assessorou o Burle Marx
escolhendo as árvores para colocar aqui no Parque do Aterro do Flamengo, um dos maiores cartões postais da cidade do Rio de Janeiro. Professor, qual foi o critério para escolher as árvores aqui? O critério para escolher as árvores foi o critério, sobretudo, da beleza e da adaptação. Porque muitas coisas que nós pensamos colocar aqui não se adaptaram. E o que vocês tentaram plantar aqui que não teve jeito? Nós plantamos árvores da Mata Atlântica e muitas não se adaptaram. E outras Mas é engraçado uma árvore da Mata Atlântica não se dá bem e uma amazônica. Ah, mas minha filha, você quer lógica em botânica? Não tem, é? Não existe lógica em botânica. Por isso que é bom, né? Exatamente. Então, esse parque tem 40 anos. Começar um trabalho que a gente sabe que só vai aparecer daqui a 40 anos. Eu tive a sorte de ver o trabalho aparecer. Eu durei para ver. É bom, né? É claro. O incrível projeto da Avenida Atlântica, um dos principais cartões postais do Rio, é um exemplo de como Burle Marx sabia criar espaços ao mesmo tempo de enorme beleza e funcionalidade. Milhares de pessoas todos os dias circulam e convivem umas com as outras nesse espaço livre criado pelo mestre. Eu estou aqui no jardim da Fazenda Tacaruna. Essa casa foi projetada pelo Oscar Niemeyer e esse jardim pelo Burle Marx em 1954. São apenas 7 tipos de planta. Aquelas palmeirinhas ali, gerivá, umas jabuticabeiras que estão lá atrás, 2 tipos de grama, grama São Carlos e grama branca, e outras plantas de forração, como o lírio amarelo, o coração magoado e o pingo de ouro. O jardim se divide entre a parte da frente, onde as curvas aparecem na composição das plantas e dos pisos, e a parte de trás da piscina, onde gramas de cores diferentes formam um tabuleiro. Gilberto, como é que você se sente quando você está aqui nesse jardim? Que importância que esse jardim tem para você? Antes de tudo, é um privilégio, né? Você Nossa. poder usufruir de uma casa como essa, de um jardim como esse, né? Você entrar em contato com a natureza, você acompanhar o desenvolvimento das plantas, as estações do ano, assim, de uma forma tão presente, é uma coisa realmente muito especial. Quando você veio para cá, ele estava Inteiramente detonado. destruído. A gente comprou essa casa há 15 anos atrás. E desde então a gente tem sempre feito incursões, né, para poder mexer num pedacinho no outro. Teve uma determinada época que a gente arranjou um livro do Bardi, que tinha a fotografias desse jardim com os nomes científicos das plantas. E a gente começou então a recompor o jardim do jeito que ele era. E o jardim, aos poucos, ele foi tomando a sua feição original. Em 2012 a gente fez aquela parte do gramado, que eu chamo do gramado masculino, né? Que ele é todo reto, né? Cartesiano, certinho assim, com as gramas bicolores, né? Você acha que o lado de lá é masculino e o daqui com as curvas? Porque esse aqui é o lado sinuoso, feminino, sensual, né? Todo cheio de curvas. Lá é a coisa séria, comportada, assim, muito certinha, né? Qual foi a maior dificuldade de restaurar um projeto, um jardim do Burle Marx? E qual é a dificuldade de manter um jardim como esse? O restauro é uma coisa que demanda tempo e tal, mas o maior problema, o maior desafio que a gente tem aqui é a manutenção, porque é um jardim muito grande e você ter sempre uma qualidade boa desse jardim é uma coisa bastante difícil de ser feita, só com a dedicação muito grande das pessoas que trabalham aqui, né? Com amor, eu diria eu. Mas vale a pena, tá uma coisa linda. Esse jardim tem eu já tinha visto 1000 fotos e tal, mas ele tem uma repercussão internacional enorme, né? Muito grande, muito Por grande. que você acha que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Eu não tenho a menor ideia, mas a primeira pessoa que veio aqui, que assim, de fora, foi uma doutora de Harvard, há muitos anos atrás. Eu acho que isso aí começa um boca a boca das pessoas que cuidam, né, propriamente desse assunto, e a coisa começou a se propagar e virou uma referência, digamos assim. Né? Há 6 meses atrás tinham vindo 36 paisagistas holandeses, quer dizer, a coisa começa a ficar referência, né? Muito mais, gozado isso, internacional do que propriamente aqui no Brasil, né? Parece que você está morando dentro de uma obra de arte. Você pega assim, o seu quadro favorito, sua escultura favorita e vai morar lá dentro. É mais ou menos isso. Puxa, é quase morar dentro do seu brinquedo favorito. De certa forma é um brinquedo sério, mas é um brinquedo. Você sabe muito bem que jardim é um organismo vivo, né? Muito vital, que se transforma com muita rapidez. Então, se você não brinca com ele todo dia, né? Durante todos os dias da semana, do mês, do ano e tal, ele se deteriora muito rapidamente, né? Então, é uma brincadeira que você faz o tempo todo. Você está aqui dentro de um jardim do maior paisagista, não digo nem do Brasil, né?
talvez do século XX. A gente entende que aqui a gente não é proprietário. Nós somos guardiões, né, de um pedacinho muito importante da cultura brasileira. E é isso que a gente faz aqui durante o ano inteiro. Bom, obrigada por vocês estarem fazendo isso pela cultura brasileira e por nós, e por mim especialmente, que estou extasiada de poder estar num jardim como esse. Muito obrigado. O paisagismo é, segundo Burle Marx, a organização planejada dos elementos naturais, a intervenção da cultura humana no mundo. Para ele fazer um jardim é como desenhar e depois pintar. Ao invés de tinta, ele usou a textura, o volume, a luz e as cores das plantas. Mas a cor na natureza não pode ter o mesmo sentido da cor na pintura. Ela depende da luz do sol, das nuvens, da chuva, das horas do dia, do luar, de todos os demais fatores ambientais. Na minha opinião, é importante acentuar o caráter das plantas. Quando eu planto uma planta só, na paisagem ou no jardim, muitas vezes ela desaparece. De maneira que quando eu planto 15, 20, 50 palmeiras da mesma espécie, eu consigo acentuar mais as características. E, ritmicamente, me agrada quando a paisagem, quando uma planta consegue dizer o máximo que ela tem para dizer. Sempre é necessário estabelecer contrastes, sem o que nós não conseguimos expressarmos de uma maneira melhor. A gente está aqui no sítio Burle Marx, no Rio de Janeiro. É um acervo botânico e paisagístico de mais de 3.500 espécies cultivadas. É uma das mais importantes coleções de plantas vivas do mundo. Localizado ao oeste do Morro do Capim-Melá, pertencente ao maciço da Pedra Branca, o terreno tem 807 mil metros quadrados. No sítio, não só coleciono as plantas, mas compreendo como elas crescem para poder aplicá-las no jardim. Essa frase do Burle Marx resume o que é esse sítio aqui. Aqui era o local onde ele plantava as espécies e ficava estudando como elas se comportavam. Em 1949, ele adquiriu esse sítio, onde ele abrigou a sua coleção de plantas e passou a morar nessa casa. Aqui, nesse lugar, ele ensaiou a introdução de dezenas de espécies inéditas em jardins, sempre dando as condições para as plantas em lugar adequado, conforme o seu habitat. O Burle Marx não copiava a natureza, ele aprendia com ela. O mais impressionante é que o componente estético nunca foi esquecido. Para ele, a beleza era um aspecto funcional como qualquer outro. Roberto Burle Marx realizava frequentes excursões de coleta a lugares de natureza intocada no Brasil. Essas plantas incríveis que ele trazia desses lugares que ninguém nunca foi, ele deixava aqui e ficava observando o desenvolvimento delas. Como eram as expedições que vocês faziam para encontrar novas espécies e trazer para cá, para a coleção? Como era? As expedições que o Roberto organizava, o Burle Marx organizava, eram sempre assim no aspecto assim, de procurar plantas novas. Como eu tinha conhecimento tinha muitos conhecidos botânicos, e os botânicos diziam, ó, lá em tal lugar tem tal planta. Aí o Roberto se interessava assim, ó, vamos lá então, programava com o pessoal do Como é que era escritório, organizada a expedição? primeiro chamava os amigos, os botânicos, e então se criava um roteiro.
Então iam cozinheiros, iam jardineiros, botânicos e pessoas interessadas, estagiários no escritório também. Como era o cotidiano de uma viagem dessa, assim? Acordava-se muito cedo, trabalhava-se muito, andava-se muito e no final da noite guardava as plantas e fazia a herborização. Parte das plantas eram levadas aos jardins botânicos para serem identificadas. E a gente dormia muito tarde, mas todo dia de manhã. Então quer dizer, dormia pouquíssimo, porque acordava cedo e dormia tarde. Mas a animação era tanta e a vontade de conhecer era tanta que ninguém ficava cansado. Foram diversas excursões Brasil afora. Passou por quase todos os estados brasileiros e coletou plantas no Cerrado, Caatinga, Pantanal, Floresta Amazônica, Floresta Estacional, Mata Atlântica, campos rupestres, vegetação litorânea de dunas e nos costões rochosos. Ele trazia plantas febrilmente de tudo que era lugar, não só das viagens ao interior, mas as viagens que ele fazia para fora também. Então ele plantava para tudo que era lado. Depois de 10, 20, 30 anos trazendo plantas sistematicamente, ele não tinha mais na cabeça tudo que ele trazia. E na hora que a gente traz, a gente acha que não vai esquecer nunca mais, né? Pois é, e uma vez a gente estava andando assim, muito cedo lá no sítio, de repente ele deu aquele grito, que maravilha! Assim, eu tomei um susto, né? Que maravilha, o que seria? Era uma árvore que ele tinha trazido da Venezuela, uns 12 anos antes, tinha esquecido, e ela estava dando flor pela primeira vez. Aquele grito foi a alegria dele ter visto mais uma coisa que ele introduziu dando resultados. Uhum. Eu mesmo gostava muito de provocá-lo. Eu dizia assim, quantas palmeiras tem na sua coleção? Aí falava 130. Aí o Jardim Botânico do Rio tem 260. Era o dobro, assim, né? Eu nem sabia se era isso, né? Aí ficava assim, então precisamos fazer mais excursões. Fico sonhando você falando assim, viajar com o Roberto. Eu não tive essa felicidade. Para mim, que talvez para ele fosse uma infelicidade, porque eu ia colar nele que nem um carrapato. Bom, eu fiz mais ou menos o que você faz. Eu colei como um carrapato também, porque eu gosto de viajar e aquelas viagens eram revelações para nós. Muitas das viagens eram feitas com um objetivo específico. Havia épocas em que o Roberto estava interessado em filodendros. Então, ele procurava com os botânicos onde teria filodendros. Agora, isso não era um objetivo, mas era ao mesmo tempo uma desculpa para outras coisas. Por exemplo, a gente não passava nunca num afloramento rochoso sem parar, porque as plantas que dão em pedras eram assim uma atração permanente para Roberto. Bromélias, orquídeas, cactáceas. Ah, meu Deus! E filodendro também. Assim, aproximadamente quantas espécies o Roberto descobriu? Perto de 100, perto de uma centena. Que maravilha, que legado, né? Incrível. E eu acho que é mais incrível o seguinte, aqui não era o objetivo dele, sabe? Ele não estava assim, atrás da novidade científica, ele estava atrás de possibilidade maior de se expressar em composição de jardins. Ele queria isso, mas acabou se tornando, mesmo sem ser botânico, um cara com uma importância muito grande para a botânica, não só para o paisagismo. Sim, ele dizia isso. O que me interessa da botânica é a parte da botânica aplicável ao paisagismo. Como era quando ele descobriu? Ele se emocionava? O que ele fazia? Chorava, cantava? Era uma festa, era uma festa. A começar que o espírito do Roberto mudava na véspera da excursão. Em geral, assim, muito mais alegre, muito mais bagunceiro, piadista, brincalhão. Ele era confundido com chacrinha, às vezes, no interior. Essa informação é genial! E ele assumia, porque a pessoa chegava assim, é chacrinha, aí ele falava, né, sabe? Ele aproveitava. É sensacional. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu com o Burle Marx? Foi aprender a perguntar por que não. Quando a gente tem alguma ideia, alguma coisa, nós temos uma tendência assim de uma autocensura, assim, meu Deus, eu estou propondo uma escultura com 28 metros de altura, né? E o Roberto não tinha isso, ele não tinha censura nenhuma. Por isso que ele chegou onde ele chegou, porque ele acreditava nas coisas. E quando você dizia, fazia qualquer contestação, ele perguntava por que não? Roberto Burle Marx doou o sítio Santo Antônio da Bica, em 1985, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como um centro de estudos de paisagismo, botânica e conservação da natureza.
conversando com o Roberto Dias, que é diretor do sítio Burle Marx. Você diz que aqui, essa não é uma obra de arte acabada. Todo dia eu vejo coisa que eu nunca vi. Agora, eu não gosto de espalhar não, mas eu tenho o melhor emprego do mundo. Eu acho. Só o lugar de trabalho é sensacional. Agora, eu acho que você deve ter um momento difícil diariamente. É o que manter e o que tirar. O Roberto dizia que não tinha feito jardim para muitos, não tinha um. Que isso aqui era o local dele de experiências em paisagismo. Ele tinha 2 tipos de experiência. Uma é a aclimatação, que ele trazia a planta do Cerrado, da Amazônia, e tinha que fazer com que ela aqui se multiplicasse, vivesse bem. Essa era a primeira. E a segunda, quando ele já tinha um número suficiente de espécimes, ele tirava um tanto e já ia plantar, fazendo um ensaio estético em associação com outras plantas. Então as experiências, elas estão continuando, porque as plantas não sabem que o Roberto não está mais conferindo. Então as plantas continuam se comportando exatamente da mesma forma. Então a gente tem que controlar, tem que decidir. É um dos lugares mais lindos e importantes a ser visitado no Rio de Janeiro. As pessoas podem visitar o sítio. Claro. Toda visita aqui é agendada, é guiada. Tem que telefonar para 21, Rio de Janeiro, 2410-1412. 2410-1412. Você vier ao Rio para qualquer outra coisa, vem aqui, até porque essa região é muito legal, vai ser um passeio maravilhoso. Elias, quando que você começou a trabalhar aqui? Eu comecei a trabalhar aqui em março de 74. O Burle Marx naquela época ele fazia o aterro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro toda. Aí ele me colocou para fazer projeto dele, o BNDES, a Petrobras. Quando você passa ali pela Avenida Chile, tudo, e vê a Petrobras, o BNDES, aquelas coisas todas, você fica muito orgulhoso? Um orgulho sim, em parte, né? Mas é uma coisa que você sente como se fosse uma coisa que você ajudou a criar para a cidade, né? O que você aprendeu com ele, assim, de principal? O que você lembra sempre? Eu vim lá de Itaperuna e para mim tudo era mato. Eu cheguei aqui, para mim era tudo mato. Lá eu estava acostumado a jogar tudo fora. Aí com ele aqui não, foi diferente. A gente aprendeu a gostar muito disso e trabalhando com ele. Em termos de arranjo, por exemplo, diz o que você aprendeu com ele. Primeiro você tem que escolher o tipo de vasozinho que você vai trabalhar, né? Que depende do tamanho do arranjo que você vai fazer. E encher o vasinho de alguma coisa para firmar as plantas. Nesses você encheu com o quê? Eu enchi com tronco de alocáceas, que são das folhas. São esses tronquinhos aqui. Aí. Olha que legal, em vez de usar aquela espuma verde que normalmente o pessoal usa para fazer arranjo, ele pega um caule de uma outra planta que está ali, que ele vai limpar mesmo e que é super macio, ó. E ali ele finca as outras. Olha lá. Você pega essa parte do vasinho, né? E você começa a tapar então com essas folhagens aqui, para não aparecer. Para se tornar tudo como se fosse um arranjo só. Aí depois você começa a dar flor mais alta. Né? Aí para as menores. Aí vai descendo. Vai descendo para você compor todo esse arranjo. De vez em quando você está aqui sozinho fazendo um arranjo, numa época que deu uma flor, você misturou com outra, inventou. Você fala, puxa, esse aqui ele ia gostar. A gente pensa nisso. Poucos tempos mesmo, aquela begônia que está ali, de folhas pintadinhas, ele trouxe numa excursão e nasceram ali. Eu ainda pensei o Burle Marx, se ele estivesse aqui hoje, como é que ele ia ficar feliz. E qual você acha que é a importância desse lugar aqui? No Brasil, você não vai encontrar uma diversidade de plantas igual tem aqui no sítio Roberto Burle Marx. Então é muito importante para um estudo. Você vê, o Burle Marx, para mim, ele é o pai do paisagismo, igual o Santos Dumont é o pai da aviação, não? Porque na época que eu entrei aqui, só existia ele. Só via falar Burle Marx, mais nada. E você dedicou a sua vida a isso, a esse sítio e a essas plantas. Você se arrepende ou você tem orgulho disso? Eu tenho orgulho disso, eu não me arrependo não. Isso é coisa, a natureza é uma coisa maravilhosa. Daqui 3 anos estou dizendo que eu vou me aposentar, mas nem sei se vou me aposentar ou não. Não é nada. Nem sei, porque é maravilhoso trabalhar aqui dentro, é maravilhoso. Simval, vai você na frente, no seu guia. Ok. Você chegou a trabalhar com o Roberto? Cheguei, bastante, de 85 até a morte dele, 94, né? Uns 10 anos, quase. Mais ou menos 10 anos. E o que você acha que você aprendeu com ele, assim, de principal?
Aprendi muito essa parte de plantas, de paisagismo, de ligada a plantas, decoração. O que eu sei hoje, eu aprendi com ele, trabalhando aqui. Lembra coisas que ele repetia sempre, que você, quando está fazendo um jardim ou cuidando, você lembra, pô, se eu fizesse aqui, o Roberto ia dizer não, ou se eu fizesse isso, ele ia dizer, por que você não faz isso? Ele era uma pessoa exigente. Ele sempre gostava que se dedicasse ao jardim, às plantas, entendeu? Cuidasse com maior dedicação de toda a planta aqui. Todos os dias ele vinha da casa, antes de ir para o escritório Laranjeira, ele andava todas as áreas, todos os reparos, todas as coleções, para ver as plantas, como é que estavam, entendeu? Como é que estava o andamento, como é que as plantas estavam se saindo no local, entendeu? E ele sabia onde estavam as plantas? Sabia. Se por acaso a planta morresse, ele passasse lá mais tarde, ele cobrava. Ele ia lá e falava, cadê aquela helicônia que estava aqui? Ele tinha uma memória muito boa, ele cobrava, entendeu? Estava sempre cobrando a gente. E também cada lugar difícil que ele ia. Isso. Imagina, eu sei o que é isso, depois você planta aquela ali, você fica com medo dela morrer danada, né? E a boa parte dessas plantas que eram coletadas fora, por exemplo, em Brasília, Goiás, nós fomos várias vezes naqueles cantões lá, eram plantas de local que o pessoal botava fogo, e as plantas praticamente estavam em extinção. A gente trazia as plantas quase mortas. Elas chegavam aqui com o tronco todo queimado, praticamente sem folhas, entendeu? Eram coletadas nesses locais. Era um CTI, você ficava dando ele água trazia ali, isso para cá para um meio de conservar essa planta, de manter para futuramente. E deve dar uma alegria depois você vê ela lógico, hoje essas plantas, tem muitas delas que estão lá em cima hoje, estão bonitas. Que idade você tinha nessa época que você... Porque entre 20 e 25 anos, 26 anos. Garoto. Garoto, que eu comecei a trabalhar aqui com 20 anos, entendeu? Isso daí também não adianta ser trabalho, tem que gostar, né? É lógico, ter dedicação e gostar do que faz, entendeu? Porque planta não é qualquer pessoa que... para lidar com planta. Tem que ter muito carinho com planta, tentar cuidar, porque senão... Paciência. Entendeu? E muita paciência. Que ótimo, Simval, muito bom? obrigado. Obrigado a você. Adorei te conhecer. Lógico, prazer foi Vou vindo aqui te dar muito aluguel. Ótimo, é um prazer enorme. Roberto foi um criador livre, comprometido com a sua visão do mundo e da natureza. Segundo ele, essa visão é marcada por dois sentimentos que São Francisco de Assis foi paradigma. O amor que nos impulsiona e a humildade que nos corrige. Para ele, o arquiteto paisagista deve tentar evitar de todo modo a destruição da região natural, mas ao mesmo tempo criar paisagens novas para deixar um legado artístico digno daqueles que virão depois. Ele conseguiu. Ele dizia que todo mundo devia sempre na vida plantar. É o que dá a medida da vida. Para o Roberto, se no curso de cada dia pelo menos uma pessoa parar, olhar para um lugar como esse e se sentir recompensada, então o esforço dele não terá sido em vão. E tudo que ele não terminou de pensar, o tempo, como na natureza, vai se incumbir de completar. Eu estou aqui com meu querido amigo César, que já me deu tantas alegrias e que foi durante muitos e muitos anos o braço direito do Roberto, cozinheiro, de mão cheia. O que o Roberto gostava de comer? Tudo que era bom, não é? Desde uma sopa mais simples de queijo com as ervas, como uma lagosta, uma lula recheada, uma salada. Era isso que ele gostava de servir para os amigos que ele recebia. Ele adorava receber. Adorava receber. Você conseguiria escolher o prato predileto dele? Não? Ele comia de tudo, não é? Ele ficava olhando, essa arrumação não está boa. O visual era importantíssimo. É importantíssimo. Colorido, ele adorava, não é? Pronto, aqui já monta a salada. Ele gostava de cores. Tinha que ter sempre cor na salada. Né? Você vê, essa salada parece um jardim. Parece um jardim do Roberto. Parece um jardim que a gente foi filmar lá em Pedro do Rio, o jardim do Roberto. Perfeito. Pitango, lango, mango, tango. É. O Burle Marx inventou essa bebida? Inventou. E o que é isso? É a pitanga com vinho e açúcar, né? E gelo. Uma sangria de pitanga. Uma sangria de pitanga. Ele adorava, né? E o pessoal que vinha, ele servia, gostava? Servia, adorava, né? Que maravilha. E a gente tem pitanga, tá na época, dá pra fazer? Dá pra fazer. Então bora fazer um pitango, lango, mango, tango.
ser um coador, né? Aqui está a pitanga lango mango tango. Né? Pitangolango Mango Tango é essa bebida inventada por ele, esse cara incrível que há 100 anos atrás, no dia 4 de agosto, nasceu para promover tanta beleza, para encher a vida da gente de beleza, para encher a vida de tantos brasileiros e tantas pessoas do mundo de beleza, de alegria, de cultura e de sabedoria. Vamos agora dar um viva a Roberto Burle Marx. Viva! Eu passo sempre que eu passo na